Olha, hoje vou falar sobre um trauma terrível, um bloqueio terrível que é medo de altura. Se você tem algum trauma de, seja qual for, de direção, de alimentação, de relacionamento, financeiro, e o de altura que é terrível, né? Por que é terrível? Porque te impede de, por exemplo, praticar PQD, por exemplo, paraquedismo, né? Não sei se vocês sabem, eu já fui militar e aprendi muito no Exército sobre os nossos medos, sobre como enfrentar isso. E não foi lá que eu me especializei um pouco mais sobre isso, foi com os meus estudos mesmo. Mas o Exército me deu muita base para entender que muitas vezes eu ajudei amigos, por exemplo, a sair de trincheiras com gás lacrimogêneo, porque aquele gás acabava imprimindo na consciência daquela vítima, digamos assim, daquela pessoa, daquele soldado que estava ali em treinamento, né, um receio ainda maior que se transformava em medo e impedia essa pessoa de subir a trincheira. E eu me recordo que certa vez eu tive que pular de novo na trincheira e erguer o soldado, que era o nosso colega ali de tempo de quartel, porque ele estava realmente não estava conseguindo subir. Ele era um pouco mais fortão, pesadão, e não estava conseguindo subir, mas eu entrei lá e ergui ele, e ele subiu, e foi muito bacana subir, recebi carta de elogio. Então isso foi muito legal, e o Exército tem essa qualidade, né, de nos trazer desafios, princípios e valores que você leva para a vida toda. Mas enfim, queridos, vamos lá. Medo de altura vai te impedir de visitar um mirante, de ir no topo de um prédio, de olhar às vezes para uma simples sacada no alto de um prédio, digamos de 30 andares, ou até menos, às vezes 5 andares, a pessoa já tem uma dificuldade. Medo de praticar asa delta, medo de, vamos chamar de receio, né? Essa palavra tem que ser evitada e você vai aprender sobre isso também. O poder da palavra é muito grande. Essa é uma das disciplinas que eu passo no meu treinamento sobre o poder da palavra. Você não imagina o que Masaru Emoto nos provou sobre isso. Ele, num desses lagos, o principal do Japão chama-se Lago Biwa, e ele tinha um problema de poluição. Masaru Emoto reuniu, se não me engano, 230 pessoas e se comprometeram a orar. Orar, para quem não sabe, é verbalizar, simplesmente sair da boca. E eles começaram a praticar oração por aquele lago. Existe um termo japonês chamado kotodama, que é exatamente isso, são orações que são repetidas, orações planejadas, né, a respeito de um determinado assunto, ou pessoa, ou situação. E eles fizeram essa oração por 30 dias e, pasmem, acreditem, o rio foi despoluído. O problema do rio é que ele estava poluído. Graças a essas orações, houve o poder da palavra, o poder da verbalização somado com o sentimento, com a intenção da alma. Eles conseguiram transformar esse lago em algo melhor, num lago despoluído. Isso está documentado, está comprovado em livros, em fotos. É claro que vai haver uma narrativa contrária, assim como nós vemos no mundo, né? Sempre vem alguma coisa querendo impedir a luz de entrar na sua vida, impedir da verdade entrar na sua vida. Mas não caia nessa não, pesquisa. Não acredita em mim, pesquisa, vai atrás. Tenta pesquisar sobre Masaru Emoto, por exemplo, né? Sobre Tesla, quem foi Tesla, sobre grandes nomes do PNL, sobre grandes nomes do Ho Oponopono, por exemplo, sobre grandes nomes do mundo cristão, por exemplo, que o maior deles é o mestre dos mestres, realmente Jesus, que nos ensina sobre relacionamento, por exemplo, em Mateus 5, 6 e 7, de forma incrível o que ele ensina ali sobre relacionamento, sobre dar a face, sobre andar mais uma milha, se te fizerem andar uma milha, anda mais uma milha. É fantástico, maravilhoso, que você vê que é algo fora do normal. É fora do normal, é incrível, impressionante, é algo divino. E aí você começa a entender um pouco mais sobre tudo isso. Então, queridos, se o seu desafio é o medo de altura, o que você tem que fazer?
Você tem que começar a ressignificar isso na sua vida. Ressignificar isso na sua vida significa você entender que a altura já não é um problema. Se houve em algum momento um susto da sua parte, você sabe que a gagueira muitas vezes é por susto. É um bloqueio que pode ser quebrado. Tem vídeos, por exemplo, voltando a citar Tony Robbins, por coincidência, tem um vídeo dele que ele tira a gagueira de um cara que acreditava que tinha aquilo, foi um susto que ele teve. E ele começou a rever isso, ressignificou isso, quebrou esse bloqueio. E isso foi ao vivo e a cores. Então, a gente consegue sim, consegue quebrar esse bloqueio. O que você tem que fazer é ressignificar isso na sua vida. Primeira coisa, a consciência de que a altura não é nenhum fim de mundo, que a altura é algo maravilhoso, é algo que vai te dar mais liberdade. Primeira coisa é isso. Segunda coisa, entender que medo, ele existe, ele é uma ferramenta que está na sua intuição, que está no seu inconsciente, está impressa na sua alma. Essa ferramenta te ajuda a sobreviver, te ajuda a entender que precisa refletir, precisa ter o receio antes da ação. Você precisa planejar tudo que você faz, inclusive dar um passo além. E muitas vezes você está num precipício e você precisa dar um passo além e vem aquele sentimento e você identifica como medo e ele pode ser traumático, mas não é. Ele é só um alerta. Muitas vezes você treme as mãos. Eu lembro que às vezes eu me envolvia, quando eu era garoto, né, me envolvia em brigas de rua, como já aconteceu, e eu ficava tremendo, e às vezes eu chorava e não entendia isso. Caramba, será que eu sou covarde, sou medroso? Por quê? Não, eu fui entendendo que era os meus sentimentos de algo que eu nunca tinha vivido e o medo, o receio daquilo, uma forma interna de reflexão sobre um perigo. Então, eu entendi que medo é só um aviso. Ele não tem que ser o seu diretor de atividade na sua vida, de jeito nenhum. Você tem que colocar na sua alma, no seu coração, na sua consciência, no seu espírito, de que o medo é algo só te avisando do perigo, mas não quer dizer que aquilo lá vai te matar, não quer dizer que aquilo lá vai ser o fim da sua vida. Esse é outro trauma que nós vamos falar mais para frente, mas às vezes a pessoa tem um medo de morte tão grande que, na verdade, o medo dele é da morte. Tanto para dirigir, tanto para altura, tanto para mergulho, outras situações. Na verdade, ela muitas vezes está, eu vou usar essa palavra, mas não me entenda mal, ela pode estar acovardada momentaneamente, é quase como uma pessoa de rua. Ela não é uma pessoa de rua, ela é uma pessoa em situação de rua. Mesma coisa é a questão de estar acovardado, uma situação de acovardado. Não quer dizer que você é covarde, ninguém é covarde. O que acontece é que nós muitas vezes estamos tão poluídos por setas negativas na nossa vida, palavras negativas, sustos, que faz com que a gente se torne dessa forma. Você valorizou demais essa ferramenta que te avisa dos perigos. Esse é o medo. E outra coisa que eu preciso dizer sobre isso é que o fato da pessoa ser um valente não quer dizer que ela tem que ser um inconsequente. O fato de você precisa ser sim um valente, mas jamais um inconsequente. Se você está num precipício, você tem mesmo que ter esse alerta. Olha que incrível! Você tem que ter esse instinto do medo te avisando daquilo, para que você reflita se você pode realmente dar aquele passo, se você está capacitado para aquele passo. Agora, quando esse medo te domina e quer te tirar essa capacidade, aí é que é o problema, aí que se torna algo doentio, algo traumático que precisa ser quebrado em definitivo. Então, se você está ali no precipício, você sabe que aquela corda está ali e que você pode avançar com segurança. Bump jump, por exemplo. Você pode avançar com segurança, mas aí aquele medo se tornou mais do que uma ferramenta de aviso, ele se tornou uma pedra de tropeço, ele se tornou uma corda te amarrando. Então isso que não pode acontecer. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Você tem que começar a quebrar isso de forma paulatina, de forma lenta, devagar, com cuidado. O que você faz? Se o teu medo
é de fazer bump jump, amarra uma corda, pede para alguém te ajudar, amarra uma corda numa árvore, em algum lugar que você possa fazer esse exercício, começa a treinar, se pendura nessa corda, vai e volta, começa com meia ida, se for preciso for. É esse balanço que você colocou ali, numa mangueira, por exemplo, uma árvore existente, né? Aí você pega essa corda e começa a se balançar, e começa a aumentar a sua capacidade nesse sentido. Começa a balançar mais longe, começa a subir numa pedrinha que seja, num banquinho bem baixo. De novo, sobe no banquinho, segura na corda e se balança mais um pouco, mesmo que seja só 2 passos. Mas você precisa estar realmente afim disso. A primeira coisa é você estar consciente do seu receio sobre altura. Você está consciente do seu receio, nem vamos chamar de medo, é um receio sobre altura, que está de forma exagerada te impedindo de seguir em frente num paraquedismo, mergulho, salto, seja o que for. Andar perto de um precipício não quer dizer que você vai ser inconsciente e fazer algo errado ali. Então, o medo da morte, o medo do acidente, o susto que você levou, somados a tudo isso, se torna algo doentio e faz com que você não avance nos seus desafios. Mas você precisa avançar. Peraí, deixa eu dizer uma coisa, você precisa avançar. Você precisa, a vida pede isso. Não dá para ficar em cima do muro. Eu costumo dizer isso. Você, cedo ou tarde, você vai ter que ir para um lado ou para o outro. Aliás, o mundo está se dividindo cada vez mais entre um lado e outro, entre polaridades. Você vai ter que escolher. Você vai cair do muro de um jeito ou do outro, literalmente, mas do jeito certo. Então, decida pela vida, pela verdade, pelo enfrentamento dos problemas. O problema está aí para a gente aprender, para a gente crescer, para a gente evoluir. Não para ser uma doença que está te impedindo de ser feliz, de ter liberdade plena. Então, o que você tem que fazer? Detectou qual é o seu receio com relação à altura, se é medo da morte, se foi um susto que você levou, se é alguém que você viu caindo, alguém que você viu morrendo, seja o que for, neutraliza isso de vez, usando essas frases contundentes a respeito dessa questão. Então você pode, quando você vai dormir, feito esses exercícios que eu tenho te ensinado aqui sobre quebrar o bloqueio da altura, que é esse da corda, que com o tempo você pode, quem sabe, conseguir alguém que te ajude nesse sentido, ou você mesmo, né? E ampliando esse risco, entre aspas, da corda. Né? Um dos exercícios que eu ensino sobre o trauma, o desapego, por exemplo. Né? O desapego é você pegar alguma coisa que você ama e chegar num rio e soltar ali aquilo que você ama. Claro, vamos começar devagar, né? Começa devagar, porque um dia vai acontecer, querido, me perdoe falar dessa forma, mas um dia vai acontecer que a gente perde algo que a gente ama muito. E se a gente não sabe lidar com isso, fica muito difícil. Então você tem que começar já a quebrar os seus bloqueios. Então, se você tem apego, porque tudo é apego muitas vezes. E o apego é quando ele passa do limite, passa do normal. Então, se você tem apego ao financeiro, aprenda a doar mais dinheiro para as pessoas. Se teu apego é a coisas como copos de cristal, se você tem lá 30 copos guardados que você nunca usa, começa a usar. Se você tem medo de quebrar esses copos de cristal, pega e quebra um, desapega. Quebra um para você ver como é que é. E tenta entender que aquilo pode acontecer, e daí faz parte da vida. Então, realmente, a gente precisa aprender a viver. Começa de forma gradual. Não precisa ser nada violento, não precisa ser um desbloqueio agressivo, como já vi muitas vezes. Não precisa. Eu tenho aprendido sobre como desbloquear de forma paulatina, com reeducação mental. O nosso cérebro, ele tem uma plasticidade imensa. Ele tem a capacidade gigantesca de se habituar muito fácil a uma situação. Então, isso a gente chama de conexão neural. O que é essa conexão neural? É você ir de forma gradual ampliando algum conhecimento, alguma prática, alguma forma de agir, alguma forma de falar. Tudo você vai melhorando. Eu, por exemplo, nessas gravações de vídeo, eu me envolvo aqui, me lanço. Não sou especialista nisso, não sei lidar com todos os equipamentos
que são necessários com todos esses equipamentos, mas eu me viro e estou conseguindo cada vez mais fazer vídeos melhores para a gente, porque eu aprendo muito com isso também, porque cada vez que eu falo sobre algum determinado assunto, é porque eu estudei sobre aquilo, eu fui atrás, pesquisei, enfrentei, vivi, resolvi na minha vida, e por isso eu tenho a condição de te passar algo que vai fazer diferença na sua vida. Então, se o problema é altura, faz isso. Começa a imprimir, entra na internet, tenta achar imagens de você de asa delta, coloca o seu rosto naquele corpo, ou tenta encaixar ali o seu corpo naquela asa delta, e começa a ver isso todo dia nesse quadro. Coloca um quadro, sabe esses quadros brancos, né? Coloca num lugar que você vê sempre, talvez no seu escritório, talvez, não sei aonde, mas onde você está vendo sempre, e principalmente antes de dormir também, isso é muito bom. Aí você começa a imprimir, por exemplo, você perto de um precipício, o seu receio é de altura, né? Começa a colocar fotos a respeito disso nesse quadro, e começa a se imaginar fazendo o que você não fazia. Se é saltar de paraquedas, tenta imaginar você saltando de paraquedas com alegria. Mas mesmo no seu ensaio à noite, antes de dormir, porque eu ensino assim, para você quebrar um bloqueio, você tem que entrar em teta. Primeiro em alfa, depois em teta, que é quando você está sonolento. Aí ali você começa a inserir as suas frases de contundência, e a sua caixa que vai estar poluída com traumas, com bloqueios e medos, ela vai ser limpa por essas frases de contundência, por esses conceitos novos que você vai estar colocando nessa caixa. E é nesse horário de dormir, você anota ali, se é um medo de altura, você vai dizer: estou muito feliz e agradecido porque hoje em dia eu salto de paraquedas, eu sou alpinista e consigo realizar grandes coisas, estou muito feliz com isso. Você vai encontrar outras frases que eu vou te passar aqui embaixo, nos comentários desse vídeo. Mas não deixa de fazer isso, tá? Faz esse quadro de transformação, que você vai ter no lugar que você vê mais. Coloca num cartão também e põe na sua carteira. Você tem que estar sempre conectado com essas afirmações contundentes que vão transformar a sua vida, que você vai reprogramar sua mente a respeito disso. E começa com isso, tá? Começa você tendo consciência na sua alma de que você não tem que ter esse receio, que você agora sabe o que é esse receio e que você enfrenta ele de qual forma? Gradual, sem nenhum problema. Você vai ver que com o tempo você venceu isso de uma vez por todas. E não esquece de, quando isso acontecer, me contar, me mandar aí uma frase a respeito, que eu vou ficar muito feliz, tá? Mesmo que seja uma frase só, tá bem? E se faltou alguma coisa, eu quero fazer mais vídeos a respeito desses traumas que eu tenho colocado aqui, e com o tempo você vai ver que isso é passado na sua vida, tá bom? Então, vamos ver se eu falei tudo. Ah, sim, não esquece desse quadro, as imagens que você vai imprimir, faz montagens. Por exemplo, se o medo é de andar a cavalo, faz a montagem de você em cima do cavalo, ali feliz e sorridente. Você consegue fazer isso hoje em dia, é muito fácil no computador. Se não conseguir, pede para alguém fazer para você, entendeu? Manda sua foto, o seu rosto, uma foto de você feliz com o seu rosto, aí tenta achar alguém em cima do cavalo, se o trauma for medo de andar a cavalo, né? Coloca alguém com um corpo semelhante ao seu e com o seu rosto ali andando a cavalo feliz, e começa a se imaginar. Outra coisa importante, para a gente completar aqui os 22 minutos no máximo, quando você estiver ali em teta, sonolento, de manhã ou à noite, você faz o seguinte: você tem que imaginar, você tem que sentir, essa é a chave que gira, você tem que sentir com muita vontade, com muita convicção, você tem que sentir feliz e agradecido. Pode ver, a maioria das frases de reprogramação ela é assim, 2 pontos. Estou muito feliz e agradecido. Olha a importância da gratidão, a importância da alegria. Esses sentimentos têm que estar sempre com você. Por isso evita ouvir músicas pesadas, músicas negativas. Tem que ouvir música que contenham uma boa frequência, uma frequência transformadora de forma positiva, e não o contrário, como a gente vê que é uma tendência hoje em dia, a muitas músicas terem uma frequência negativa. Isso foi estabelecido como padrão no mundo secular, de haver músicas, principalmente algumas de rock, que têm uma frequência negativa. Não me recordo se é 434 Hz, mas são frequências negativas
que tende a te deixar para baixo, que tende a te ajudar nesses bloqueios que te impedem de ter liberdade total, de não ser escravo da vida, de não ser escravo das circunstâncias, de não ser escravo de uma herança cultural genética que você está trazendo contigo. Tá bom? Então, um grande abraço. Vamos ver se eu falei mais alguma coisa sobre o quadro das imagens. Então, faz isso, tá? Recorta N imagens mostrando como você quer ser. E afirma nessas frases. Estou muito feliz e agradecido porque agora eu amo andar a cavalo e é muito fácil para mim. Olha aí, a frase está aí. Tá bom? E o que mais? Quando você estiver nessa sonolência, nesse estado de frequência teta, um pouco antes de dormir, tenta se imaginar nesse cavalo. Vamos dizer que seja o trauma a respeito de cavalo especificamente. Tenta se imaginar nesse cavalo, tenta estar se relacionando com esse cavalo, por exemplo, passando escova na crina dele, né? Nos pelos dele, dando banho no cavalo. Tenta ter amizade com um cavalo especificamente. Compra um cavalo enquanto é filhote. Se essa é a questão, você vai ver que você vai acabar com esse trauma de vez. E nesse momento teta, você precisa se imaginar se relacionando com esse cavalo, aí de repente você vai estar correndo com ele pelas pradarias. É incrível, mas funciona. Imagina, a imaginação é poderosa, é uma das ferramentas do poder da fé, que é um legado de Deus para a humanidade. Então aproveita isso positivamente. Grande abraço e até breve. Qualquer dúvida, me manda mensagem, que vai ser um prazer te responder. Na medida do possível, às vezes eu não consigo atender todo mundo, sabe? Vou ser sincero com você. Mas tenha certeza que boa vontade não falta. E sempre dou um jeito, até que eu tenha conseguido. Tá? Tudo de bom, até breve.